Pessoal, bem-vindos a essa videoaula. Eu resolvi gravar essa aula para quem está tentando responder as questões de geografia do PET do terceiro ano. São as questões da primeira semana, que tratam do tema sobre... Qual que era o tema? A nova ordem mundial. É um tema que puxa outros assuntos que são bastante extensos. E vocês podem observar na apostila de vocês que o texto que eles colocam um pouquinho também de blocos econômicos, de organizações internacionais como a ONU. É bem extenso, na verdade. Então, eu resolvi fazer essa videoaula focando nas questões. Tá? Então, vamos fazer pequenas videoaulas. Primeiro, focando nessas questões da primeira semana. Depois, eu faço alguns vídeos complementares sobre ONU, sobre blocos econômicos, que tem mais para frente na apostila também, para a gente ser um pouco mais objetivo, tá? Porque se eu ficar aqui falando 3 horas nada, se for falar sobre esse tema, emendar com globalização, dá umas 50 horas de videoaula, então não dá para fazer isso, então vamos tentar ser mais específico. Então vamos começar? Vamos lá. Ok, então o tema é a nova ordem mundial. O que seria essa nova ordem mundial? Seria o período após a dissolução da União Soviética, em 1991. A economia da União Soviética ela começa a entrar em colapso lá no início da década de 80, final da década de 70, por vários fatores que não cabe eu falar aqui agora. Mas só sei que o fim da União Soviética, em 91, ela termina também com a chamada Guerra Fria, que foi algo que ocorreu a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando ficaram duas superpotências do mundo, do lado capitalista os Estados Unidos e do lado chamado socialista a União Soviética. Então foi um período muito tenso, na verdade. O nome Guerra Fria é porque os dois países não se enfrentaram diretamente, porém houve vários conflitos no globo patrocinados por esses países. Vários conflitos na África, no processo de independência de vários países, das colônias portuguesas, das colônias inglesas. Houve guerra em Cuba, houve guerra da Coreia, então houve guerra no Afeganistão, lá na década de 80. Então o que acontece? Na verdade, a Guerra Fria não teve nada de fria, né? Foi uma guerra bastante quente, então o mundo ficava naquela expectativa de um possível conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, já que os dois países tinham armas nucleares. Então o medo global mesmo era de uma guerra nuclear que poderia aniquilar a humanidade. Só isso que poderia acontecer. Então, atualmente, há riscos de ter algum conflito entre países com armas nucleares. Olha, o que teve mais próximo aí nos últimos anos foi realmente o conflito da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Na verdade, a Coreia do Norte teve conflito, pelo menos um desacordo com os Estados Unidos, com o Japão, com vários países do mundo. E a Coreia do Norte tem armas nucleares. Num passado também não muito remoto, houve um conflito entre Paquistão e Índia. Na verdade, esses dois países eles têm uma relação tensa. Então, quando a gente fala em possíveis ataques nucleares, uma possível guerra nuclear, a gente está falando mais sobre essa região, Coreia do Norte. Há também alguns desacordos entre Rússia e Estados Unidos, mas nada que efetivamente chegou a ter algum risco concreto. Talvez nos últimos anos o risco seja maior mesmo em relação à Coreia do Norte. Então o mundo bipolar é uma característica desse período da Guerra Fria. Então existia uma divisão antiga que colocava as seguintes características. O primeiro mundo, que seriam os países desenvolvidos capitalistas, tendo aqui os Estados Unidos, o Canadá, a Europa Ocidental, a Austrália, Nova Zelândia, Japão. O segundo mundo, que seriam os países ligados ao bloco soviético, são os países da Europa Oriental, a própria União Soviética, alguns países da África que não estão sendo representados, não está sim. No caso aqui da Angola, Moçambique, a China, que não era exatamente do bloco soviético, mas também tinha uma política voltada para o socialismo. O socialismo, assim, não cabe discutir agora, né?
conceito de socialismo. Estou falando que era caracterizado como segundo mundo também. E, finalmente, o terceiro mundo é a periferia do capitalismo, que é a América Latina, a África, a parte aqui da Ásia, o Oriente Médio, o subcontinente indiano, a parte aqui também da Indonésia, parte da Oceania. Enfim, essa seria essa classificação que hoje já não faz muito sentido. Outra coisa, no segundo mundo, estava esquecendo também Cuba. Cuba também fazia parte do bloco soviético, tá? Estava esquecendo disso. Bom, então após a dissolução da União Soviética, na década de 90, os Estados Unidos, naquele período, ele se torna uma potência unipolar, uma potência militar unipolar. Enquanto a Rússia se organizava, claro, a China expandia seus poderios militares também, mas assim, daquele início, na década de 90, os Estados Unidos era realmente uma grande potência, praticamente única superpotência militar, também uma potência econômica e cultural. Na atualidade, nós já temos aí uma multipolaridade. Como assim? Uma influência muito grande dos Estados Unidos, principalmente no continente americano. Nós temos uma grande influência da União Europeia, não só na Europa, como também no continente africano e parte do continente asiático. Nós temos uma influência muito grande também do Japão e da China no continente asiático, e em partes também da Oceania, mas também nós temos algumas potências regionais, que é o caso do Brasil na América do Sul, o México na parte mais ao norte da América Latina, a África do Sul na África subsaariana, a Austrália na Oceania, claro, a Índia e a China no continente asiático, são os dois países mais populosos do mundo. Nós temos também a influência da Rússia militar em várias partes do mundo, no Oriente Médio, aqui também na América Latina nós temos influência da Rússia, em várias partes do mundo, na verdade, no continente africano também. Então essa é a grande característica hoje, é um mundo multipolar. Bom, abrindo agora a apostila de vocês, estou dando uma olhada nos exercícios, você pode pensar assim, professor, você não falou da ONU, você não falou da globalização e neoliberalismo, você não falou de blocos econômicos. Eu vou falar mais para frente. Então eu fiz essa aula praticamente focando as atividades que vocês têm que fazer essa semana. Mas eu vou voltar, eu vou falar sobre blocos econômicos, sobre ONU, órgãos supranacionais. Tá? Só não quis falar tudo de uma vez, senão seria uma aula de 30 horas, pelo menos. Assistam esses vídeos aqui, tá? Que são bem interessantes, que o apostila está recomendando. Vale a pena sim. Então vamos ver as atividades. Então, atividade 1. Observe o esquema que traduz a nova ordem mundial. Então são vários elementos da nova ordem mundial, que inicia-se com o fim da União Soviética, a intensificação da globalização, principalmente a conexão com os países que faziam parte do bloco soviético com os outros países capitalistas, há um advento, principalmente na década de 90, do neoliberalismo, então do novo liberalismo, da nova política de estatização e de recuo da influência do Estado na economia, principalmente nos países da América Latina. Se deu certo ou não, depois a gente vê sobre isso. Então temos também a Organização das Nações Unidas, com seus órgãos, como o FMI, como o Banco Mundial, como a Organização Mundial do Comércio, que são importantes na dinâmica econômica global, e que influencia muito na política dos países da periferia do capitalismo, não é mesmo? Na América Latina, por exemplo. Aos blocos econômicos, que eu vou falar mais para frente, com destaque para a União Europeia e para o Mercosul. Há também os BRICS, que são países em desenvolvimento com liderança regional e com grande importância econômica e também com grande população. É o caso da China, Brasil, da Rússia, Índia e África do Sul. Bom, vamos ver a questão então. A partir das palavras e conceitos apresentados, elabore um parágrafo que eu penso assim, mais ou menos 6, 7 linhas, explicando o que representa a nova ordem mundial. Então, lembre-se, a nova ordem mundial ela representa mudança. Quais foram as mudanças que ocorreram após o fim da União Soviética? O que mudou? Isso aqui ele nos dá algumas dicas,
Mas lembre-se daquela mudança que eu falei, principalmente das influências, que o mundo ele deixa de ser um mundo bipolar para ser multipolar. Qual seria essa multipolaridade? Pensa nisso. Continuando aqui, esse aqui é um mapa que representa, essa linha representa o chamado Equador econômico, que separa os países que seriam os países do norte ricos e os países do sul pobres. Eu acho isso até algo... É pobre esse conceito na atualidade, né? Nós temos uma dinâmica muito mais complexa hoje. Mas aqui ele destaca aquilo que eu falei para vocês, da influência dos Estados Unidos, da área de influência da União Europeia, da área de influência da China e do Japão. Então vamos lá. Atividade 2, explique em linhas gerais as principais características dessa divisão atual, e como o Brasil se apresenta nessa nova ordem mundial. Eu dei algumas dicas ali para trás no vídeo. Qualquer dúvida, dá uma olhada lá. Então tem uma tirinha aqui da Mafalda, eu vou ler ela. Oi mãe, você sabe se já proibiram as armas nucleares? Nossa, que pergunta bizarra. Essa Mafalda é bizarra, né? Ela faz outras perguntas muito bizarras. Não sei, Mafalda, acho que não, por quê? Nada de especial. Só que seria lindo acordar um dia e saber que nossa vida depende só de nós. Nossa, essa menina é muito problemática, mas vamos lá. Atividade 4. Na tirinha, a personagem Mafalda expressa preocupação em relação a uma ameaça para a humanidade. Em qual contexto político essa ameaça foi vivenciada de forma mais intensa? Muito fácil, né? Eu acho que dá para vocês responderem e justificar. Pelo amor de Deus, está muito fácil. 5. Atualmente vivemos ameaças semelhantes? Onde e por quê? Eu falei sobre isso lá atrás, né, quando eu coloquei os países que têm armas nucleares, né? E onde, na atualidade, há uma tensão maior. Pessoal, é isso. Então acho que agora dá para responder, né? Sobre essa última questão, dá uma olhada no link que eu coloquei como referência, que vai ajudar vocês. Ou então procura outra referência, tanto faz. Tá? Aqui acho que tá todo mundo aí tentando aprender a mexer no sistema. Alguns não, alguns já sabem, outros, sei lá. Aqui tá todo mundo, os professores, tentando inovar e tentando gravar videoaula com os escassos recursos que nós temos, né? Eu não tenho uma iluminação profissional, eu não tenho nem webcam, eu tô gravando no celular e a câmera não, o microfone do Rock Band. Então assim, a gente tá fazendo o que pode, né? Sobre essas questões, então, é o que eu combinei com vocês. Vocês vão me entregar quando as aulas voltarem. Já vai fazendo, você não vai acumulando. Então eu vou gravar toda semana uma aula para que vocês possam responder essas questões. Na apostila são 4 semanas, não sei se vai ter outra, vamos ver no que vai dar. Mas vai fazendo, não enrola não. E é isso aí, até a próxima.